Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos mais uma vez diante do Senhor, num novo dia. E nós vamos orar, agradecer a Ele pela noite que nos deu e pedir que o Senhor nos abençoe nessa manhã, pedir que Ele fale o nosso coração através do texto que nós leremos. Oremos, irmãos. Pai amado e Deus querido, nós te louvamos, somos gratos a Ti, pela Tua grande bondade, pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre nossas vidas. Suplicamos a Ti, ó Deus, que Tu fales ao nosso coração e que o Senhor, ó Deus, nos ensine, ó Deus, da Tua parte, esclareça as nossas mentes e dá-nos os passos aos quais nós devemos seguir, confiantes e desejosos sempre de sermos aceitos por Ti, ó Deus, de que nossas atitudes sejam corretas diante do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Damares. Bom dia aos demais irmãos que também se apresentam agora cedo. Irmãos, a nossa devocional hoje, ela começará com o capítulo 9 de Daniel. O capítulo 9 de Daniel, ele é caracterizado por uma oração que Daniel faz após o entendimento de que Deus daria 70 anos para o exílio do pessoal na Babilônia, né? Então, nós faremos a oração, a leitura do verso 1 ao verso 5, tá bom? Desculpa, do verso 1 ao verso 3, diz assim. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Até aqui. A nossa leitura agora de manhã. Novamente tem aquela questão que a gente explicou sobre os nomes, né? Quando ele diz aqui no primeiro ano de Dario, filho de Assuero. Ao que tudo indica, esse Dario não era nome, era um título real para Ciro. E ele diz aqui, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. O que ele está dizendo aqui? Jeremias havia profetizado sobre o libertador de Israel, do libertador do cativeiro, né? E há muito tempo antes de Ciro, até mesmo nascer, Jeremias já havia citado o nome dele, já dizia Ciro, né? Então Jeremias inclusive chamou o libertador de Israel pelo nome. Então, a partir do momento que Daniel compreendeu que esse Ciro, que libertou o povo de Israel, deixando que ele retornasse à sua casa, então ele ligou o nome desse libertador com a profecia feita por Jeremias. E é isso que ele está dizendo aqui. Entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. E aí o que é que Daniel faz a partir do entendimento que ele tem? Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. A partir do momento que ele tem esse entendimento, então ele começa a buscar Deus com intensidade, com uma postura de humilhação, com uma postura de contrição, para que o Senhor lhe seja favorável. Por que Daniel faz isso? Como ele mesmo está dizendo que ele compreendeu
que o período de cativeiro seria de 70 anos. Então, ele está verificando, através da sua compreensão, que esse período está chegando. E na leitura dele, olhando para o povo, ele não vê que o povo de fato esteja se encontre de uma maneira que de fato ele compreendeu o porquê que ele está ali, ele compreendeu a mão de Deus sobre a vida dele. Ele talvez na leitura dele ele acha que o povo ainda não entendeu direito o modo pelo qual eles deveriam agir, o modo pelo qual eles deveriam se comportar, o modo pelo qual eles deveriam se posicionar na presença de Deus. Na realidade, com jejum, com pano de saco, com o coração contrito, com o coração disposto a uma nova vida, com arrependimento, com humildade. Era o que o povo deveria fazer. Talvez o povo reclamasse muito, mas não tomava essa postura, uma postura de humildade na presença de Deus. Diante disso, o que é que Daniel faz? Então, os versos seguintes, do 4º verso em diante, é uma oração que Daniel faz de confissão de pecados, e que demonstra muita humildade, demonstra louvor ao Senhor, que nós veremos amanhã. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é a intenção de Daniel a partir do momento que ele compreende que o povo ainda não estava do modo pelo qual ele deveria estar, a partir do momento que se entende que Deus o estava disciplinando por causa de seus pecados. Então, o que Daniel faz? Simplesmente ele vai orar pelo povo. E a maneira que ele ora pelo povo é uma maneira muito profunda, demonstra uma profundidade de interesse muito grande, interesse de que de fato o povo se converta, o povo se arrependa, o povo demonstre que aprendeu aquilo que Deus tinha intenção de lhes ensinar, né? Isso fica muito claro por conta das expressões que o próprio Daniel usa para poder categorizar a sua oração. Ele diz aqui: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Então, cada uma dessas expressões, jejum, pano de saco e cinza, súplica, eram expressões que indicavam uma oração extremamente profunda, e não apenas o sentido de uma oração apenas, mas um conjunto de orações insistentes na presença de Deus, suplicando, intercedendo em favor de alguém, para que Deus, extremamente, de uma forma graciosa, profundamente graciosa, se compadecesse pelo alvo da intercessão, que nesse caso era o povo de Israel. Então, vocês podem reparar que Daniel, ele tem um profundo desejo de abençoar o povo, ele tem uma preocupação grande com o povo de Deus, e por conta disso essa preocupação se manifesta na sua intercessão. E é sobre isso que eu gostaria de pensar nessa manhã. A nossa preocupação com a igreja, nossa preocupação com as pessoas que estão ao nosso redor, elas devem ser feitas não somente em termos de manifestar, de conversar de uma pessoa para com a outra, de maneira verbal, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos sobre o caso. Mas a pessoa que vê que de fato precisa de intercessão, precisa de oração para mudança de um contexto, esse exercício de oração, ele precisa ser feito com intensidade, com determinação, ele precisa ser feito com o coração, ele precisa ser feito com uma verdadeira postura que manifesta um desejo de que o alvo da oração
ele seja transformado, ele seja restaurado, ele venha a crescer na presença de Deus, haja uma postura, uma nova postura de atitude diante daquele quadro. E não só simplesmente talvez uma postura onde nós comentamos, nossa, você viu a atitude do fulano, fulano está assim, fulano está assado, então a igreja está de um jeito, a igreja está de outro. Comentários sobre a situação, primeiro que não demonstra verdadeira preocupação, segundo que não demonstra uma atitude pertinente. Então, aquilo que demonstra de fato uma atitude pertinente é um interesse verdadeiro pelo bem-estar do outro. E isso se faz através da intensidade das nossas orações. Então eu gostaria que nós pensássemos sobre isso, que nós pudéssemos refletir sobre isso hoje e lembrar que o nosso interesse pelas pessoas que estão ao nosso redor melhor são demonstrados pela intensidade da intercessão, das orações que nós fazemos em favor de cada um, para que haja uma restauração, para que Deus esteja abençoando. Foi isso que Daniel fez e é isso que nós veremos amanhã com a oração em si, ok? Deus abençoe a cada um, tenha um bom dia, que a graça de Deus esteja sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Tchau.